A hipocrisia é um mal terrível, porque corrói a alma e engana os outros, apresentando uma fachada de virtude que esconde o nosso mal interior. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículos do 13 ao 22. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos presenteia com um contraste notável. Os textos da liturgia, compostos por duas partes ligadas e com uma dobradiça que revela a essência do discipulado autêntico e também nos alerta contra as armadilhas da hipocrisia. Começamos com a primeira leitura e logo de início a saudação do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses. A vós, graça e paz. Essa saudação não é uma mera formalidade. Ela de verdade resume o que todos nós mais necessitamos. A graça do grego é charis, é o favor imerecido de Deus. E o termo paz do grego é eirené, essa plenitude de bem-estar, essa harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo são dons divinos, sinais de que somos amados por Deus e escolhidos por Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. São Paulo, ao escrever essa que é talvez a mais antiga das cartas do Novo Testamento, está repleto de uma admiração jubilosa. Ele recorda a operosidade da nossa fé, da fé dessa comunidade, a fadiga da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Veja que a fé operosa, ela não é estéril. A caridade se manifesta em um labor, em um trabalho que supera o cansaço. E para o apóstolo, a esperança se mantém firme, com uma perseverança inabalável. Irmãos, o Evangelho diz que São Paulo não chegou a eles apenas em palavra, mas também em poder. O Evangelho, ele diz que não chega aos cristãos apenas em palavras, mas em poder no Espírito e com plena convicção. Versículo 5 do capítulo 1 dessa primeira leitura. Esta é a marca de um Evangelho vivo. Ele transforma corações e vidas de tal modo que, como dizia o apóstolo, a vossa fé em Deus se espalhou por toda a parte, a ponto de São Paulo não precisar falar mais sobre isso. É a fé que se tornou um testemunho eloquente por si mesma. O quadro muda drasticamente, sobretudo quando nós passamos para o texto do Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versículos do 13 ao 22. Aqui Jesus dirige aos seus ouvintes com a expressão ai, uma expressão de lamento e condenação aos escribas e fariseus, ai de vós. Eles que deveriam ser guias, são guias cegos. Veja que o desprezo é a tônica da postura farisaica, um olhar de cima para baixo que gera desconfiança e impede o crescimento na fé. Esse modelo, infelizmente, ecoa em certas formas de clericalismos, que não toca apenas sacerdotes, mas líderes dentro das nossas comunidades cristãs, como nos dizia o Papa Francisco, apresentando o conceito do verdadeiro clericalismo, onde o controle e o exibicionismo religioso se sobrepõem à verdade e à caridade, levando ao abuso de poder. A indignação de Jesus não é um desprezo pessoal, mas uma justa ira contra aquilo que bloqueia a graça, a paz e a esperança. Eles fecham o reino dos céus diante das pessoas. A porta estreita de que falávamos ontem no Evangelho é aqui obstruída por aqueles que deveriam abri-la. Eles não entram no reino dos céus e ainda impedem que outros possam entrar. O pior de Jesus é que eles fazem prosélitos, que quer dizer aqueles que são convertidos ao judaísmo que se tornam
2 vezes mais filhos da hiena, e aqui remete à dimensão do inferno, o lugar da condenação. São Mateus capítulo 23, versículo 15. Porque os levam a uma religiosidade superficial e hipócrita, centrada em rituais vazios em vez de uma transformação interior. A essência do erro dos fariseus estava em sua inversão de valores. Juravam pelo ouro do templo, mas não pelo templo em si, pelo dom do altar, mas não pelo altar. Santo Agostinho, em suas Confissões, quero resumir um pouco seu pensamento dizendo, e nós poderíamos dizer que Santo Agostinho já denunciava a futilidade de uma piedade meramente exterior que negligencia a verdade interior e a justiça. Para São João Crisóstomo, em suas homilias sobre São Mateus, ele dizia que a hipocrisia é um mal terrível porque corrói a alma e engana os outros, apresentando uma fachada de virtude que esconde a podridão interior. O magistério da Santa Igreja, na exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco, nos afirma que a mundanidade espiritual, assim ele chamava, é uma forma de hipocrisia, porque ali se esconde por trás dessa mundanidade aparências de religiosidade e até mesmo de amor à igreja. E ele dizia que é procurar, em vez da glória do Senhor, a glória humana e o bem-estar pessoal. O Papa dizia que essa passagem é muito pertinente ao espírito das condenações de Jesus aos fariseus. Meus irmãos e minhas irmãs, a dureza das palavras de Jesus é um convite radical para que abandonemos nossos ídolos. Aqui os ídolos não são necessariamente estátuas, mas todas as falsas seguranças, a autojustiça, o orgulho, a exterioridade sem interioridade, que nos impedem de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Servir ao Deus verdadeiro implica viver uma fé autêntica, não uma performance religiosa. O contraste aqui entre Tessalônica e os fariseus é um espelho para nós. Nós somos como os tessalonicenses, cuja fé age pela caridade e persevera na esperança, transformando vidas e sendo um testemunho que não precisa de palavras, porque a vida fala por si? Ou nós corremos o risco de sermos guias cegos preocupados com a aparência exterior da religião, com rituais vazios de sentido interior, fechando o reino dos céus para nós e para os outros? A palavra de Jesus não é para nos amedrontar, mas são palavras para nos despertar. Sua dureza é a de um mestre que ama e quer salvar. Ela nos chama a abandonar todo ídolo que possa estar em nossos corações, seja ele o orgulho, a autojustiça, a vaidade ou a busca por reconhecimento humano. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos na liturgia de hoje que a graça e a paz de Cristo nos moldem para que o Evangelho que anunciamos seja, antes de tudo, o Evangelho que vivemos. Que nossa fé seja operosa, nossa caridade fatigosa e nossa esperança perseverante, afastando de nós toda sombra de hipocrisia, para que sejamos verdadeiros filhos e filhas do Deus vivo e verdadeiro. Uma abençoada segunda-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.